Ok, na semana passada nós falámos sobre casamento. Okay? É uma secção que nós entramos, para quem não nos acompanha, para quem está aqui pela primeira vez, nós estamos a falar de um dos livros da Bíblia, que é o Evangelho de Mateus, e nós começamos numa ponta e vamos até à outra. E neste momento nós estamos no capítulo 19. Okay? Já começámos isto há 4 anos, já vamos em 104, 105 sermões, e nós estamos então no capítulo 19. E aquilo que nós falámos na semana passada foi sobre casamento. Okay? Sobre casamento. Nós vimos que esta secção maior dentro do livro de Mateus, em que Jesus está a falar, faz parte de uma secção à qual eu dei o nome de uma comunidade do outro mundo. Okay? E Jesus vai mostrar como é que a sua igreja, que é uma comunidade do outro mundo, deve ser aquilo que é esperado dela. E eu não vou recapitular aquilo que nós temos feito. Quem tem estado aqui sabe, de vez em quando eu vou recapitulando. Mas um dos aspectos que Jesus mostra é que na sua comunidade, na sua igreja, os relacionamentos devem ser vividos de forma bíblica, segundo aquilo que é a instrução de Deus. Se nós seguirmos as instruções de um manual, de um móvel do IKEA, em princípio vai correr tudo bem, a não ser que as peças venham furadas ao contrário, como aconteceu, não foi? Então, mas se seguirmos as instruções, vai correr tudo bem. Então, Deus na Bíblia dá-nos instruções para que nós vivamos uma vida não ausente de dificuldades, porque elas aparecem, não ausente de adversidades, mas uma vida em que nós temos Deus do nosso lado e que, seguindo as instruções, nós teremos uma vida de felicidade, uma vida de alegria que é além das circunstâncias, que não é volátil conforme as circunstâncias. Então, Jesus vai falar de relacionamentos e Jesus vai dizer aquilo que ele espera de um casamento, aquilo que é o casamento e aquilo que são outras coisas que nós já vamos ver. Então, sobre o casamento, nós vimos no domingo passado que Deus criou homem e mulher, 2 sexos diferentes, com características diferentes, okay? Diferentes papéis também, mas iguais em dignidade, porque os dois têm a imagem de Deus. E nós vimos isso, que a Bíblia, quando fala do homem e da mulher, não começa pelas diferenças entre eles, mas começa exatamente por aquilo que há de comum e por aquilo que é de mais valor, que é que ambos foram criados à imagem de Deus. Então, homem e mulher são iguais em dignidade. Por isso é que o cristianismo rejeita qualquer distorção que possa ser feita ou por um ponto de vista machista ou por um ponto de vista feminista. Aquilo que nós vemos é uma complementariedade entre os dois, em que os dois unem forças. Vimos que a união do casamento é entre um homem e uma mulher. Vimos que quando existe união pelo casamento, estamos diante de uma nova família, os dois se tornam uma só carne, os dois, a partir daí, devem a sua lealdade humana primeira ao outro. A sua lealdade primeira é ao outro. Não é a mais nenhuma pessoa, não é uma carreira profissional, não é objetivos pessoais, mas é ao cônjuge. E vimos que o casamento é uma união que é feita por Deus e o homem não deve separar. O homem não deve separar. Aquilo que Deus juntou, não separes o homem. Vimos esse versículo. E foi aí que nós paramos. Nós paramos nessa afirmação de Jesus. O que Deus uniu, o homem não separa. E essa afirmação de Jesus vem na sequência de uma pergunta manhosa que foi colocada por aqueles que eram os seus maiores oponentes, uns líderes religiosos, chamados fariseus. Certamente aqui a maioria já ouviu falar. E o que é que eles queriam fazer com essa pergunta manhosa? Eles queriam descredibilizar Jesus junto das pessoas com quem eles estavam. Queriam descredibilizar Jesus publicamente. E para entendermos o contexto, para sabermos que pergunta foi essa, então eu convido-vos a lerem, junto comigo, para quem tem Bíblia, Mateus capítulo 19, e vamos ler o texto que era da semana anterior, só para situar no contexto, e depois então vamos entrar no nosso texto. Então, Mateus capítulo 19. Versículo 1. Diz assim: Tendo Jesus falado essas palavras, partiu da Galileia e foi para a região da Judeia, para o outro lado do Jordão. E grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus, que o colocaram à prova, perguntando: é permitido ao homem, e esta é a pergunta manhosa que eles fazem, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo?
Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Então a pergunta que eles fazem era se alguém casado podia se divorciar por qualquer motivo. Ok? Porquê é que a pergunta é manhosa? Porque, como nós vimos na semana passada, havia duas linhas de pensamento, duas escolas de pensamento principais. Uma vai afirmar que sim, por qualquer motivo, até se a esposa deixasse queimar a comida, dava direito a divórcio. E isto é verdade, isto não é brincadeira, está nos escritos lá daquela altura. E a outra razão, a outra escola, a outra forma de pensar vai dizer não, só é possível o divórcio em caso de infidelidade conjugal, em caso de adultério. E então eles queriam descredibilizar Jesus porque a maior parte das pessoas seguia a linha predominante que era a do divórcio por qualquer motivo. Então já sabemos que quando uma pessoa diz coisas impopulares, ela própria se torna impopular. Okay? E eles queriam descredibilizar Jesus. Agora, Jesus não vai entrar diretamente nesse debate. Okay? O que é que Jesus faz? Jesus vai mostrar que o conceito de casamento vai além de debates entre homens. Que o conceito de casamento foi formado lá na criação, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, quando Deus criou tudo. Jesus vai mostrar que o casamento é uma instituição divina. Okay? Foi criado por Deus para a felicidade do homem. O casamento não foi criado para a infelicidade. E às vezes a cultura tenta passar essa ideia. Tanto que antes de duas pessoas se casarem, dizes, já tu vais para onde? Para a forca. Ok? Não é isso. Okay? Não é isso. O intuito de Deus para o casamento é a felicidade do homem e da mulher, para que um no outro encontrem felicidade e com Deus juntos encontrem felicidade e glorifiquem a Deus, e para que também se multipliquem. E Jesus vai então vai fechar a sua linha de pensamento com a afirmação de que duas pessoas unidas pelo casamento é uma união que é divina e que ninguém pode separar. Esta é a afirmação que Jesus faz. Mas os líderes religiosos não se vão ficar por aí. Os líderes religiosos vão querer insistir com a questão. E por isso vão lançar um argumento contra Jesus. Versículos 7 a 9, que é a nossa passagem, vamos ler. E eles lhes responderam: então, por que é que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Ele lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de infidelidade e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. Então, como eu disse, a vontade de Deus para o casamento é o quê? É ir até ao fim. É ir até ao fim. E os fariseus vão então buscar aquele que para Israel era o exponente máximo da religiosidade, da sua espiritualidade, o seu líder número 1, Moisés. Vão buscar Moisés. E eles vão querer entalar Jesus. Espera aí, Jesus, calma aí que tu estás a dizer uma coisa, mas o nosso líder é Moisés. E com isto eles também queriam descredibilizar Jesus. Queriam pôr frente a frente Jesus e Moisés, aquilo que Moisés tinha dito. E então eles vão dizer que Moisés tinha permitido, tinha mandado dar carta de divórcio, querendo contrapor assim então a afirmação de Jesus baseada na criação. Como nós vimos da outra vez, os fariseus estão a ir buscar um texto de Deuteronômio 24. Okay? Eu peço-vos um pouquinho de paciência aqui para que possamos abrir só para lermos. Outra vez lemos a semana passada, mas vamos ler novamente para percebermos a manha dos fariseus. Okay? Vamos perceber aqui a manha dos fariseus. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Quem não conseguiu abrir pode acompanhar. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo de casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si como mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela. Okay, então nós temos aqui uma situação de alguém que se divorcia, depois casa com outra pessoa,
divorcia-se de novo, ou o cônjuge morre e Moisés está a dizer que não pode voltar ao mesmo. E vejam aí que no texto fala várias vezes em se um homem tomar uma mulher e se casar e se divorciar, se ele escrever uma carta de divórcio, se ele voltar a casar, e depois vem então aquilo que é o mandamento. Ok? Moisés aqui não está a mandar alguém se divorciar. O mandamento de Moisés não está no divórcio. O mandamento de Moisés está de se isso aconteceu, não pode voltar a casar com a primeira pessoa. É esse o mandamento. Moisés, em momento algum, está a ordenar o divórcio. Moisés está a fazer é a proibir o homem que se divorciou da mulher, que entretanto casou e se divorciou novamente, que volte para ele. É isso que Moisés está a proibir. Então, o mandamento presente neste trecho não tem a ver diretamente com o divórcio. Agora, naturalmente, aqui existe uma permissão de Moisés para com o divórcio. Existe. Okay? Existe uma permissão de Moisés face ao divórcio. Mas uma permissão, uma concessão é diferente de um mandamento. Uma coisa é uma ordem, outra coisa é uma permissão. E reparem na pergunta que eles fizeram, se vocês têm ainda abertos aí em Mateus 19. Eles tinham perguntado desta forma. Vejam só como eles distorceram a coisa. Então, por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-lo embora? E Jesus podia ter respondido, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos mandou se divorciarem. Mas Jesus não disse que Moisés vos mandou. O que é que Jesus diz aí no texto? Vos permitiu. Vos permitiu. São coisas diferentes. Então é uma concessão, não é uma ordem. São coisas totalmente distintas. E Jesus vai dizer, meus amigos fariseus, vamos lá aqui fazer uma coisa. Vamos voltar àquilo que é a coisa que mais importa. Àquilo que é de facto o mandamento. Àquilo que é de facto o ideal. É a criação. É aquilo que Deus fez. E Deus fez que Deus instituiu que um casamento fosse para sempre. Jesus, por outras palavras, está a dizer, no princípio, o plano ideal, a vontade de Deus é que o casamento seja inquebrável. Mas por causa do pecado, por causa da dureza do coração, existe uma concessão que contraria o que Deus deseja, mas essa concessão permite que haja divórcio e um novo casamento legítimo. Legítimo. E Jesus vai continuar a sua resposta e vai afirmar que quem casa de novo, sem que o divórcio tenha acontecido na base de infidelidade conjugal, acontece adultério. Acontece adultério se não tiver acontecido por o divórcio anterior por adultério. Jesus está a dizer que o homem que se divorcia da sua mulher sem uma base válida, o seu casamento não é dissolvido. É isso que Jesus está a dizer. Por outras palavras, a conclusão lógica que Jesus está a dar é que a única forma de se permitir e de se dar concessão a um divórcio é por meio do quê? É na presença do quê? De um adultério. De infidelidade conjugal. Agora, o Jesus mostra aqui mais uma vez, o ideal não é o divórcio. O ideal não é o divórcio. Isto é o que o texto afirma, ok? Eu tive só a explicar o texto. Agora vamos tirar alguns pontos daqui deste texto. E o primeiro ponto que eu quero destacar é o demolidor de casamentos. O demolidor de casamentos. Quando alguém casa, e acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui são casadas ou já foram casadas, quando alguém casa, não o faz com o objetivo de se divorciar. Okay? Não faz com esse objetivo, senão nem valia a pena estar a casar. Alguns talvez possam casar com o medo de se divorciarem ou com a equação de se as coisas não correrem bem, vamos nos divorciar. Mas ninguém se casa com o desejo de se divorciar. Ok? E quem aqui é divorciado, certamente não casou com esse desejo de se divorciar. Okay? Ninguém tem em vista esse objetivo. Então porquê é que acontece uma separação? Porquê é que acontece um divórcio? Porquê é que se destrói um casamento? Porquê é que se destrói um relacionamento que era suposto, era trazer alegria, trazer felicidade, trazer crescimento, trazer amadurecimento para o casal e para as pessoas à sua volta? Porquê é que se destrói? Porquê é que o próprio Jesus faz uma concessão de algo que interrompe aquilo que foi idealizado para ser uma fonte inesgotável de alegria e de prazer e de bênção, tanto para o casal quanto para as pessoas que estão à sua volta? Porquê é que Jesus tem que fazer esta concessão? E Jesus responde, por causa do quê? Da dureza do coração. Então o divórcio, uma separação, a ruína de um casamento acontece por causa da dureza do coração. O que é mesmo que dizer por causa do pecado. Pecado. O pecado é o demolidor de qualquer casamento. O pecado é o grande demolidor de sonhos de casamentos felizes. Aliás, o pecado destrói tudo aquilo que encontra pela frente.
E eu já falei há pouco sobre pecado. Se eu vos perguntar o que é pecado, o que é que vos vem à cabeça? O que é que vos vem à cabeça? De forma imediata, eu acredito que a maior parte das pessoas vejam vir à cabeça, como associado a pecado, ações hediondas. Um homicídio, por exemplo. Ou talvez pecados de cariz sexual, porque é isso que se pensa. Quando se fala em pecado, pensa-se logo em coisas de cariz sexual. É logo o que se pensa quando se fala sobre isto. Ou então pensam em ações moralmente reprováveis, como roubar. Agora, como eu falei há pouco, quando tomamos a ceia, o conceito de pecado vai muito, mas muito além disso. Pecado é tudo aquilo que é uma manifestação ativa ou passiva de falta de amor para com Deus ou para com o próximo. Pecado é o oposto de amar. O que é amar? Amar é cuidar, amar é velar, amar é zelar, é procurar o bem-estar do outro, é respeitar o seu espaço, nutrir as necessidades do outro, ajudar nas carências do outro, ajudar no desenvolvimento e crescimento do outro, é sacrificar-se em direção ao outro, é desejar o bem, é alegrar-se quando o outro está bem, é chorar junto com o outro quando o outro está mal, é ser fiel, é ser leal. É às vezes dizer palavras duras, mas o amor também diz palavras duras quando as coisas não estão bem para ver se a coisa se corrige. Amar também é isto. E a lista podia continuar para definirmos aquilo que é amor. Só acrescentar ainda também uma coisa, que o amor é aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Todos desejamos ser amados. Todos desejamos ser amados. Não há ninguém que não deseje ser amado. Todos desejamos ser tratados com respeito, todos desejamos ser tratados com justiça, todos desejamos ser tratados com carinho, vermos aqueles que estão perto de nós a suprirem as nossas necessidades. Todos têm um desejo de ser amados. E o pecado vem destruir tudo isto. O pecado é o oposto de tudo isto. E certamente que a maioria de vocês já ouviram falar dos 10 mandamentos. Que foi Moisés quem foi usado por Deus para dar estes mandamentos. 10 ordens que Deus dá ao seu povo. Agora, estas ordens são exatamente um espelho de amor. Okay? Estas ordens são um reflexo do caráter amoroso de Deus, que Deus espera que as pessoas que o seguem vivam para que amem aqueles que estão à sua volta e amem a Deus também. Vejamos, um dos mandamentos exige que honremos os nossos pais e as nossas autoridades, que os respeitemos. Qual é o pai que não fica triste, que não fica desapontado quando o filho não respeita, quando o filho não honra? Não é isso falta de amor para com ele? Não é falta de amor para com o pai? É falta de amor não demonstrar respeito por quem quer que seja. Por um filho, por um pai, por uma pessoa de classe social diferente, por uma pessoa de raça diferente, por uma pessoa com opiniões diferentes. É falta de amor mostrar falta de respeito e de dignidade. Quem é que gosta que se lhe minta? Ninguém gosta que se lhe minta. A mentira quebra a confiança entre duas pessoas. Então, se nós de facto amamos alguém, nós temos que dizer a verdade dessa pessoa. Como é que é possível haver um relacionamento entre duas pessoas se aquilo que mais existe entre elas é mentira? Será que há amor aí? Não há amor. A mentira, então, é falta de amor. A Bíblia pede também que nós não invejemos. Invejar é deixar-se levar pelo desejo ardente de ter outras coisas que não minhas. E essas coisas são de quem? São de alguém, são de outra pessoa. Mas eu quero muito aquilo que é do outro. Eu não estou a respeitar aquilo que é do outro, aquilo que o outro conquistou. É falta de amor para com o outro. Já amar é ficar feliz com as conquistas dos outros. E eu podia continuar aqui a lista, mas é só para entendermos que tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado é exatamente uma manifestação de falta de amor. E mais, sempre que há demonstração de falta de amor entre pessoas, há feridas que são abertas. Sempre que há mentira, há feridas que são abertas. Sempre que se tira alguma coisa do outro, há uma ferida que é aberta. Sempre que há falta de respeito, falta de honrar o outro, há feridas que são abertas. Se nós estivermos na presença de alguém, por exemplo, e eu disse, todos nós necessitamos ser amados. Como é que será o desenvolvimento de uma criança cujo pai ou cuja mãe sejam negligentes no seu amor ou até sejam violentos ou completamente ausentes? Que marcas é que isso não deixa para o resto da vida? Para o resto da vida, gerando insegurança, gerando amargura, buscando refúgio noutras coisas, em vícios. O mesmo é no ambiente laboral, quando há mentira do patrão para o empregado, ou quando salários injustos não correspondem ao esforço por parte do empregado.
Isso é falta de amor. Qual é o casamento que resiste a um ambiente de mentira e falta de confiança? Qual é o casamento que resiste a isso? Como fica um casal que é exposto continuamente a manifestações de impaciência, de ira, de falta de paciência de uns para com os outros, de incompreensão, de ciúmes, de inveja? Como é que um casamento resiste a isso? Não resiste. Qual é que não será o tamanho de uma ferida aberta por um adultério? Por uma traição? Isto tudo é fruto do egoísmo, de eu querer satisfazer as minhas próprias necessidades de forma imediata, sem pensar em quem está à minha volta. Eu invejo porque eu quero do outro. Eu adultero porque eu quero aquela outra mulher. Eu vou roubar porque eu quero aquela outra coisa. Eu vou mentir porque eu minto para o meu próprio benefício. Todo o pecado é para a pensar em mim. É tendo eu como o meu próprio Deus. É o egoísmo. E onde há egoísmo, não há espaço para florescimento de amor. E se não há florescimento de amor, o casamento morre. Então a verdade é que por onde o pecado passa, há completa destruição. Onde o pecado passa, há destruição. Quem é que aqui já não foi vítima do pecado de alguém? Quem é que aqui já não foi vítima da falta de amor de alguém? Todos nós aqui, todos nós já fomos feridos por alguém. Mas a verdade é que todos nós também já ferimos alguém. Quem é que nunca ficou arrependido de palavras que disse? E que ficou a pensar a noite toda naquilo que não devia ter dito e naquilo que devia ter dito? Quem é que honestamente, se pudesse voltar atrás na vida, mudava muita coisa, da qual se arrepende e guarda más memórias e amargas até hoje? Nós temos em nós este tirano que nos escraviza e que nos leva tantas vezes a fazer aquilo que não queremos e nos impede tantas vezes de fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Esse tirano é o pecado. E a prova que existe este tirano em nós é que se nos comprometêssemos a nunca mais pecar, será que conseguimos nunca mais pecar? Não, ninguém consegue. Ninguém consegue. O demolidor de relacionamentos mora dentro de nós. Mora dentro de nós. Alguns aqui talvez carreguem feridas maiores do que outros. Ou feriram alguém de forma maior do que outros. E por causa disso há feridas difíceis de sarar. Há situações que talvez na tua, na minha vida ainda não foram ultrapassadas, mesmo passado tanto tempo. E que só de pensar nelas hoje ainda traz amargura, ainda há ressentimento, ainda traz tristeza. Em alguns aqui as feridas foram tais que viram os seus casamentos ruírem. E têm casamentos completamente destroçados. Estejam ainda juntos ou já estejam separados, há pouco ou há muito tempo. Feridas que destruíram por completo um casamento. Aquilo que era para ser a fonte principal da vossa alegria, o chão mais seguro para pisar, o ambiente do lar, onde se tudo à volta corre mal, onde se no trabalho as coisas não vão bem, onde se relacionamentos à volta não vão bem, o lugar seguro, onde podemos ir buscar o consolo, a alegria, a felicidade. Mas viram tudo isso ruir. E por ser exatamente a presença da expectativa de que esse ambiente fosse exatamente esse chão seguro, por isso ter ruído, é que a marca e a ferida e a cicatriz aberta é muito maior. É muito maior. E aquilo que era para ser esta fonte de felicidade tornou-se numa fonte amarga. Agora, como já dissemos, Deus não quer ver relacionamentos e casamentos serem destruídos. Na verdade, a Bíblia afirma um outro texto, dizendo o seguinte, falando da pessoa de Deus a falar, pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência. Deus aqui afirma odiar o divórcio da mesma forma que odeia a violência. Agora, o divórcio não é uma forma de violência? O divórcio é uma violência. É uma violência para quem o vive, é uma violência para se houver filhos, é uma violência para as pessoas que amam aquele casal, para os amigos, para as pessoas que estão à volta. É uma violência. Ainda que seja de comum acordo esse divórcio, sempre deixa marcas. É uma violência. E se nós odiamos a violência, então devemos de odiar aquilo que também reproduz o divórcio. O divórcio deixa marcas em todos. Não era suposto ser assim. Como vimos outra vez, o casamento foi criado para ser belo, para ser rico, para ser profundo, onde o casal se complementa, onde ambos trabalham em equipa, alcançam coisas juntos, crescem juntos, amadurecem, criam um solo para florescimento dos seus filhos, dos seus familiares, dos amigos à sua volta e da sociedade.
Se houver casamentos firmes, há famílias firmes e saudáveis. Se houver famílias saudáveis, nós temos sociedades saudáveis. O casamento é a célula elementar da sociedade, o pilar fundamental instituído por Deus. E é pelo facto de ele ter poder para produzir algo tão bom, tão positivo, tanto para o casal, quanto para filhos, quanto para as pessoas à sua volta. Por ele ter esse poder tão grande, ele é tão precioso. Ele é tão precioso. E o que é que se faz com as coisas preciosas, com as coisas mais preciosas que nós temos na vida? Queremos preservá-las a todo o custo. Por isso é que um casamento deve ser alvo do maior esforço para ser preservado, porque é aquilo que de mais precioso e elementar existe na vida de uma sociedade e para a vida de alguém. Antes do pecado entrar no mundo por meio de Adão e Eva, não era necessária essa luta, não era necessário esse esforço de lutar por um casamento. Porquê? Porque não havia egoísmo, porque não havia pecado, porque era apenas manifestação de amor atrás de manifestação de amor. Agora, o que é que veio trazer o pecado? Veio romper isso aí mesmo. E desde aí, desde que o pecado começou a ser realidade, é só relacionamentos a serem destruídos, incluindo casamento. Por isso, por ser algo tão valioso, por ser uma fonte tão grande de bênçãos sem fim, é que deve ser valorizado. Não deve ser tomado de ânimo leve. Casar não é a mesma coisa que ir comprar umas sapatilhas. Não deve ser tomado de ânimo leve. É a pessoa com a qual eu vou estar para o resto da minha vida, com quem me comprometo a amar sacrificialmente. E a outra pessoa faz o mesmo comigo. Então, se não pode ser feito de ânimo leve casar, muito menos de ânimo leve pode ser feito o quê? Descasar. Divórcio. E era isso que estava a acontecer no tempo de Jesus. De ânimo leve. E é isso que acontece na sociedade hoje em dia. De ânimo leve. É mais fácil desfazer as coisas do que arranjá-las. Hoje em dia uma coisa avaria joga-se fora. Antigamente mandava-se arranjar. É mais fácil separar-se de alguém e procurar ser feliz de outra forma, sim, porque eu só estou a pensar em mim, quero ser feliz, então vou para outra. É mais fácil destruir um relacionamento do que lutar para o construir. Não quer dizer que pessoas que vejam o seu casamento a ruir não tenham feito esse esforço, ok? Se há pessoas aqui que passaram por isso, eu não estou a afirmar que não lutaram pelos vossos casamentos, ok? Porque nem sempre depende dos dois lados, de um dos lados. Então Deus quer casamentos felizes e que perdurem. Mesmo no meio das dificuldades, mesmo nos problemas que surgem no caminho, por muito amargas que sejam essas dificuldades, o desejo de Deus é que casamentos perdurem. No entanto, como a gente tem visto, o pecado veio trazer destruição. A falta de amor veio trazer destruição. E por causa disso Deus faz uma concessão. Para que onde há destruição não haja ainda mais destruição. Ok? Para que uma pessoa não necessite estar sujeita a destruição atrás de destruição. Deus, por causa do seu amor, faz esta concessão. Não é o ideal, mas é a concessão que Ele faz. E qual é a concessão que Deus faz? É diante do adultério. Por isso, um novo casamento só pode ser almejado se o anterior for terminado por esse motivo. Agora, para que um casamento resulte, por causa da presença desse demolidor que existe em cada um de nós, é necessário uma coisa que Jesus falou não há muito tempo aqui atrás, no capítulo 18, em que um dos seus discípulos, Pedro, foi ter com Jesus e perguntou-lhe: quantas vezes é que nós devemos perdoar alguém? 7 vezes. E atenção que a proposta de Pedro era muito além daquilo que já era o habitual. Okay? Pedro achava que estava a ser generoso na sua afirmação. 7 vezes devemos perdoar alguém e Jesus vai dizer não. 70 vezes 7. O que é que Jesus quer dizer com isto? De forma ilimitada. Somos chamados a perdoar sem limites. E depois Jesus vai contar uma história que mostra, por outras palavras, a seguinte ilustração. Imaginemos que nós temos uma dívida de 10 bilhões de euros para com alguém. Ok? Quem é que consegue pagar isto com um emprego normal na vida? Ninguém. Ok? E essa dívida é perdoada. Uau! Quem gostava de ter uma dívida destas perdoada? Ok? Imaginem, fomos perdoados dessa dívida de 10 bilhões de euros. E, entretanto, alguém nos deve 10 euros. E nós não perdoamos. O ponto de Jesus é o seguinte. Quem é cristão, quem se rendeu a Deus, encontrou um dia um perdão imensurável, porque as suas ofensas para com Deus eram sem fim. Não por causa da qualidade das suas ofensas, mas pela qualidade de Deus que é eternamente bom, perfeito e amoroso.
Então a dívida do pecador para com Deus é imensurável, é inumerável, é impagável. E o pecador então recebeu esse perdão imensurável de Deus. Qualquer pecado, qualquer falta de amor que lhe seja feita é incomparável para com o perdão que Deus lhe deu. Portanto, aquilo que é esperado da pessoa que foi ofendida por alguém é que perdoe. É que perdoe. Então, vai perdoar sem limites quem foi perdoado sem limites. E é nesta dívida infinita e impagável que começa tudo. A Bíblia afirma que todos pecaram e por isso estão separados de Deus. Todos pecaram e estão separados de Deus. Houve uma demolição de amor entre os homens e Deus e entre os homens e os homens nos relacionamentos. E por Deus, como eu disse há pouco na ceia, por Deus ser bom, por Deus ser perfeito, por Deus ser amor, Deus não pode fechar os olhos ao pecado. Deus tem que punir. O mal e o bem não podem conviver juntos. Se isso acontecer, estamos diante de corrupção. Ok? E a verdade é que nós ofendemos Deus. A verdade é que nós não fazemos dele prioridade número 1 na nossa vida. A verdade é que nós não queremos viver para Deus com todo o nosso ser. Essa é a verdade. Queremos viver vidas independentes dele. Isso é uma má notícia. Estar separado de Deus. Deus é a fonte de toda a realização, de todo o amor, de toda a alegria. De forma permanente. E a boa notícia qual é? Que Deus nos amou ao ponto de se fazer homem na pessoa de Jesus Cristo e vir morrer no nosso lugar para nos dar então esse amor, essa paz, essa alegria, esse senso de realização que nós não podemos encontrar em lugar mais nenhum, de forma permanente. E que ninguém nos tira. Deus era a parte ofendida, mas Ele próprio se fez homem e sacrificou no lugar do ofensor. E a Bíblia, e agora vamos fazer aqui uma conexão muito importante. A Bíblia faz uma conexão entre o relacionamento de Deus com o seu povo e o relacionamento entre o marido e a mulher. A Bíblia faz esta conexão. Da mesma forma que Cristo se doou, se sacrificou pela Igreja, dando a sua própria vida, os maridos devem se sacrificar, abrir mão dos seus direitos e irem em prol da sua esposa. Da mesma forma que a Igreja procura viver na missão de Cristo, em submissão a Cristo, de forma prazerosa, de forma voluntária, de forma alegre, da mesma forma a esposa deve apoiar e ser ajudadora, complementar do seu marido na sua missão. Da mesma forma que Cristo nutre, protege, cuida da Igreja, da mesma forma o relacionamento do casal deve ser nutrido, deve ser protegido, deve ser cuidado. E mais, da mesma forma que Deus perdoa cada um dos seus filhos, que é a sua Igreja, igualmente nós devemos perdoar uns aos outros. E igualmente o marido deve perdoar a esposa e a esposa deve perdoar o marido, na mesma medida do perdão de Deus. Qual é a medida do perdão de Deus? É sem fim. É sem fim. Um casamento repleto de perdão, incluindo as ofensas mais amargas, mais dolorosas, é um casamento que vai refletir de forma mais sublime o poder do Evangelho de Deus. Vai refletir, vai ser um testemunho do grande perdão de Deus por nós. Um casamento restaurado, um casamento reconstruído, um casamento onde houve ofensas, feridas abertas, difíceis de se lidar com elas, e em que há espaço para perdão, e em que há espaço para restauração. É um casamento que é um testemunho do glorioso, infindável e imensurável perdão de Deus para com cada um dos seus filhos. Um testemunho disso. Se houve esperança para pecadores perdidos se reconciliarem com o Deus perfeitamente bom e amoroso e santo e justo, como é que não pode haver esperança para um cônjuge que tenha ferido o outro? Como é que não pode? Quem foi perdoado de uma dívida impagável tem poder para perdoar outra pessoa de uma dívida que nem é comparada à dívida que nós tínhamos diante de Deus. Então a pergunta que eu te faço nesta manhã é se já recebeste este perdão de Deus. Este perdão sem fim, imensurável. Todos nós aqui precisamos desse perdão. Todos nós aqui já demonstramos falta de amor para com alguém. Todos nós precisamos de perdão. Precisamos, em primeiro lugar, do perdão de Deus. Nada na vida te vai dar aquilo que Deus te pode dar. Nada. Nada. O que é que Ele dá? Ele dá Ele mesmo. Ele dá paz, Ele dá segurança, Ele dá uma alegria, uma felicidade que não dependem de circunstâncias.
Com dificuldades, sim, mas Ele está no meio das dificuldades. Porque Ele diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Deus estará comigo. Então vai haver vale da sombra da morte, mas Deus está presente. Não há noites solitárias, não há angústias sozinhos, não há lágrimas que não sejam colhidas por alguém que nos ama. Sempre haverá alguém que colha as nossas lágrimas. Deus. Nenhuma carreira de profissional te dará o senso de realização e a felicidade que Deus te pode dar. Nenhum dinheiro te vai dar isso. Nem estilo de vida, nem nenhum casamento te vai dar isso, nem um filho te pode dar isso. Por muito bom que tudo isso seja, e por até essas coisas foram criadas por Deus e foram feitas para nos serem bênçãos para nós. Mas aquilo que de facto pode encher as nossas medidas é Deus, porque nós fomos feitos na medida de ter Deus dentro de nós e na nossa vida. Por isso só Deus vai poder preencher. Agora o problema é que há pessoas que acham que há outras coisas que podem preencher e aí começa o grande problema. Esperam que o casamento preencha aquilo que ele nunca foi desenhado nem feito para preencher. Ele foi feito para preencher muita coisa. Muita coisa. Mas há uma coisa que ele não pode preencher, que é o lugar de Deus na nossa vida. E quando se tem expectativas destas num casamento, vai haver uma escalada de exigências, de um para com o outro. Exigências que o outro nunca vai poder suprir. E por isso as coisas vão começar a rachar e as coisas vão começar a amargurar. Além de todos os outros problemas normais que acontecem no casamento. Por causa do pecado. Então o elemento principal da nossa identidade não está em qualquer outro lugar a não ser em Deus. E é por isso que há esperança para todos aqui nesta manhã. Todos, toda a gente. Tu que estás aqui nesta manhã, há esperança para ti. Há esperança para ti. Seja qual for o teu estado civil, seja qual for o teu passado. Estejas casado de primeiro, de segundo ou terceiro casamento, sejas divorciado, estejas viúvo ou estejas solteiro, há esperança para todos. E é isto que Deus quer falar nesta manhã. Há esperança para todos. Tenhas-te divorciado por culpa tua, por falta do outro, por uma conjugação dos dois, pelos motivos corretos ou pelos motivos incorretos. Há esperança para qualquer um de nós aqui nesta manhã. Para qualquer um. E qual é a esperança? É Jesus. É Jesus. E aquilo que Ele tem para nos dar, se nós nos entregarmos, nos rendermos a Ele. Nunca vais encontrar em qualquer lugar, em qualquer pessoa, aquilo que só Deus te pode dar. Nunca. O santo do passado, Agostinho, século V, ele afirmou esta frase que é muito conhecida. Quem está a tomar notas, escreva isto e leve isto para a vida. Diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Deus fez-nos para Ele. Por isso, enquanto nós não estivermos nele, nós não vamos encontrar realização nenhuma. E é por isso que nós andamos, e é por isso que a sociedade anda em busca desenfreada de coisas que podem preencher aquilo que nunca vai preencher. É por isso que há aquela necessidade de saciar uma coisa que nunca é saciada. E tem-se o objetivo, alcança aquele objetivo, aquilo sacia por um momento, mas logo é preciso mais, logo é preciso mais, logo é preciso mais. E nada sacia. Porque só Deus pode saciar. Por isso, se ainda não descansaste em Deus, se tu estás aqui nesta manhã e não fazes parte daqueles que já descansaram, faz isto hoje. Agarra o perdão que Ele te quer dar, reconhece-te como carente desse perdão e recebe esse perdão. Olha para Jesus, olha para aquilo que Ele fez por ti na cruz do Calvário e rende-te a Ele. Vê, contempla a imensidão do amor que Ele derramou em tua direção e recebe esse amor. Recebe, reconhece-te como carente desse amor. Rende-te, faz dele Senhor da tua vida. E vais começar uma caminhada de crescimento, de amor, tanto para com Deus, como para todas as pessoas que estão à tua volta. Deus é a base de qualquer relacionamento, qualquer casamento. É com Cristo e em Cristo e no poder dele que vais poder receber recursos para construires o teu casamento. Para quem ainda não é casado, para quem se vai casar, é em Cristo que tens recursos para construir. E para aqueles que são casados e o casamento está num caco. E para aqueles que veem que já não há esperança para o seu casamento, é em Cristo que podem encontrar os recursos para reconstruírem o seu casamento. Então, para terminar, àqueles que estão casados aqui nesta manhã, lutem pelos vossos casamentos, valorizem-nos, amem o vosso cônjuge de forma sacrificial, pensando em primeiro lugar no outro. E lembrem-se, ingrediente necessário, fundamental, constante para o sucesso do casamento, o perdão.
Porque, infelizmente, vamos dizer coisas que não devíamos ter dito e vamos fazer coisas que não devíamos ter feito e vamos deixar de dizer coisas que devíamos ter dito e vamos deixar de fazer coisas que devíamos ter feito. Vai ser necessário perdão constante. Lembra-te, então, quando estiveres ferido, quando aquilo que te foi dito ou foi feito te feriu profundamente, lembra-te, eu feri muito mais Deus. O perdão que Deus me deu foi muito maior do que o perdão que eu vou ter que dar a alguém que seja nesta vida. Lembra-te disso. Encham o vosso casamento de Deus. Orem juntos. Leiam a Bíblia juntos. Sirvam na igreja. Sirvam na missão. Envolvam-se em servir as pessoas à vossa volta. Envolvam-se em servir pessoas necessitadas. Envolvam-se em partilhar o Evangelho com quem está à vossa volta. Façam com que o vosso casamento seja uma união de forças para não só bênção entre vós, mas para que seja bênção para quem está à vossa volta. Aos casados aqui que passam por lutas, porque chega a todos. Aos que passam por dificuldades, não esperem chegar a um ponto praticamente irreversível. Não procurem ajuda quando a coisa já estiver num caco. Procurem ajuda antes. Procurem algum cristão maduro, algum irmão maduro. Procurem a liderança da igreja. Procurem alguém. E aos divorciados aqui, que falharam para com o cônjuge, se ainda não pediram perdão tanto a Deus para com a pessoa para com quem falharam, vão e peçam perdão. Se o outro ainda não casou, se tu ainda não casaste de novo e estão apenas divorciados, vai pedir perdão e luta pela restauração, porque isso é possível acontecer. Deus dá recursos para isto. Mas se, entretanto, casaram, a outra pessoa casou ou tu casaste, mas houve feridas que foram feitas no casamento e não foi pedido perdão, não foi dado perdão, vai na mesma e pede perdão. O objetivo não é casar de novo com essa pessoa, o objetivo é pedir perdão e ser perdoado. Trata, resolve as coisas. Se estás casado e percebes por aquilo que a Bíblia instrui que te divorciaste pelos motivos errados e por conseguinte casaste pelos motivos errados, não desfaças o casamento para voltar para a primeira pessoa, porque isso é tentar corrigir um erro com outro erro. Porque Jesus chama a esse segundo casamento, embora tenha uma base errada, chama também de casamento. Então não deixa de ser casamento, ok? Não deixa de ser casamento. Investe nesse teu casamento. Quem casou de novo e tem um percurso do qual não se orgulha para trás, invista nesse casamento. E se já foste casado e aquilo que olhas para trás é só caos, aquilo que olhas para trás é só memórias amargas, pede perdão a Deus e encontra em Deus a esperança e começa a viver só para Ele. E vais encontrar sentido de vida, porque a tua identidade não está num casamento que fracassou. E há pessoas que nunca mais ultrapassam nada na vida porque um casamento fracassou lá atrás. Isso significa que se calhar a identidade estava lá no casamento. Se a identidade estiver em Cristo, ainda que o casamento tenha sido destruído, Cristo vai dar a força necessária para continuar a vida e uma vida com alegria, uma vida com propósito, uma vida com satisfação. A única coisa que traz esta identidade e esta verdadeira felicidade permanente é Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças pelo dom do casamento. Te damos graças porque um casamento saudável é uma bênção enorme. Pode ter lutas, sim, mas essas lutas são ultrapassadas por meio do perdão, por meio do diálogo, por meio da comunicação, por meio do amor, por meio da humildade, de engolir o orgulho. E te damos graças porque tu nos instruís nisso. E porque nós, ao te termos na nossa vida, ao olharmos para o exemplo de Jesus, ao termos o Evangelho debaixo dos nossos pés, nós temos todos os recursos para construir um casamento saudável. Então eu rogo-te pelos casais aqui, que possam te buscar, que possam fazer do centro do seu casamento a ti. Possam orar juntos, possam ler a tua palavra juntos. Possam perdoar-se mutuamente da mesma forma que foram perdoados por ti. E, Senhor, se há casais aqui que estão a enfrentar dificuldades e não estão a conseguir resolver sozinhos, possam procurar ajuda. Possam procurar ajuda, mas acima de tudo que te busquem. Que te busquem. E, Senhor, que haja perdão. Que feridas possam ser saradas. Que perdão possa ser dado, Senhor. E que casamentos possam ser restaurados, Pai. E, Senhor, se há aqui pessoas que também já se divorciaram e olham para trás e só veem tristeza e parece que a sua vida parou aí. Senhor, que encontrem a esperança que só existe em Ti. Que mais nada nem ninguém pode dar. E mesmo aqueles que estão casados e ainda não Te conhecem, aqueles, Senhor, que são solteiros e não Te conhecem, Senhor, que todos possam entender esta verdade. Que não há plena satisfação e felicidade e sentido de vida como aquele que Tu podes dar.
porque Tu és a própria vida. Todas as coisas demais da vida vêm de Ti, mas é de onde elas vêm, então nós queremos ir diretamente à fonte, que és Tu. E podemos depois usufruir de todas essas outras coisas, com alegria, com gratidão no coração. Senhor, então vem abençoar a nossa comunidade, vem abençoar cada um que aqui está. E cada um possa Te encontrar nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.